Hoje vamos falar sobre saúde no nosso quadro aqui, mas mais do que isso, você vai aprender o porquê que dizem que o sal é tão prejudicial para o nosso corpo. Doutora Ana Paula Marte, que é cardiologista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Dizem que a gente não tem noção dos malefícios que o sal em excesso pode causar na vida da gente. Na prática, isso é uma grande verdade, né, doutora Ana? Absoluta verdade. O sódio, ele é um vilão como causador da hipertensão arterial sistêmica. E o que ele faz? Como ele age no corpo da gente para essa pessoa que já é hipertenso ter problemas ainda maiores? Bom, o sódio, ele é o componente principal dos líquidos extracelulares. Ele está em grande quantidade. Então, ele já existe numa quantidade grande no sangue. Então, qualquer aumento da ingesta faz com que essa proporção fique maior ainda. E o que acontece? Há um aumento da pressão oncótica do plasma, que a gente diria, quer dizer, o sangue ficaria mais concentrado e, com isso, precisaria haver o quê? Uma forma de você tentar diluir esse sangue. Então, o que o organismo faz? O indivíduo, quando ele come muito sal, ele tem sede, para tomar mais água, a ingesta de água, ele retém mais o líquido dentro do vaso. E você tem uma diminuição do volume urinário. Então, são os mecanismos iniciais que vão te proteger contra esse aumento, contra esse sangue mais concentrado. Mas, a longo prazo, esse volume circulante, ele causa hipertensão. Porque ele ativa outros mecanismos que, com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, no pressão arterial elevada. Dizem que a maior parte das pessoas, mais de 50% dos hipertensos, não sabem que são hipertensos, portanto não fazem tratamento nenhum e nem tem alteração na sua dieta. Esse é um grande problema, né? Principalmente no Brasil e em outros países, a ingesta de sódio é grande. A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 gramas dia. Mas aqui o brasileiro, ele consome até 12 gramas ou mais por dia de sódio. É muita coisa, isso né? Porque ele não tem conhecimento desses malefícios. E a hipertensão, ela pode dar sintomas ou não. O primeiro sintoma pode ser um pico hipertensivo e o paciente pode ter um derrame. 80% dos pacientes têm derrame como primeira manifestação. Então, eles podem evoluir com derrame ou infarto. E em que idade? A partir dos 40, 50 anos, quando a gente observa o aumento da prevalência. E maior ainda a partir dos 60 anos. Agora, a gente está falando em consumo de sal, a gente tem que pensar no sal indireto que a gente consome no dia a dia. Por exemplo, alguns desses suquinhos que a gente acha super gostosos, esses são gostosos mesmo, vai? E práticos da gente preparar, esses de saquinho, eles têm uma quantidade muito grande de sódio, né? Que a gente diz que são esses produtos industrializados, eles têm uma quantidade. Mesmo os adoçantes, eles têm o ciclamato de sódio, os pães que contêm o bicarbonato de sódio, os doces que contêm esses realçadores tipo glutamato de sódio, tudo isso contribui para o aumento de sódio nesses produtos, além do sódio que o paciente usa livremente na alimentação. Quer dizer, se a gente for computar, isso, 5 gramas, ele faz muito mais que isso, ele ingere muito mais que isso, e isso tem esse malefício a longo prazo, a médio e longo prazo. Existem algumas pessoas que dizem que tem como a gente consumir um sal saudável. Aí a gente vai no supermercado e a gente vê, um sal sem iodo, um sal não sei das quantas, sal natural, flor de sal. Aí você fala, gente, é tudo sal. Então, quer dizer, os benefícios são os mesmos, os malefícios também? Ou há, de fato, diferenças? Ou essas pessoas normalmente dão uma camuflada na realidade, doutora? Eu acho que de tudo um pouquinho. Por exemplo, esses sais saudáveis, entre aspas, eles têm o quê? Eles têm uma quantidade menor de cloreto de sódio. Quer dizer, salga menos. Salga menos. Mas aí o que o indivíduo faz? Por conta de um paladar um pouco inapropriado, ele perde aquele gosto de sal, o indivíduo vai lá e coloca muito. Quer dizer, ao invés de eu colocar uma colher de café, do sal tradicional refinado que eu usaria, eu coloco uma de sopa. Exatamente. Vai dar na mesma, então né? Vai dar na mesma, quer dizer, por conta desse paladar que fica inapropriado. Agora, tem uns produtos novos que seriam alternativas para os pacientes hipertensos e normotensos, que seriam os chamados salgantes. O salgante, e tem esse nome porque é uma ilusão ao adoçante. Então, os salgantes são produtos
fora do Brasil, mas agora já estão liberados pela Anvisa, já estão registrados como alimentos funcionais. E o que tem de importante, de diferencial, é que esses produtos, eles são ricos em cloreto de sódio e são isentos, eles têm 0 de sódio. E esses produtos, eles têm um paladar melhor, eles são mais palatáveis e o indivíduo poderia usar sem o aumento da pressão. Sem os malefícios, né? Sem os malefícios, ele não aumenta a pressão arterial. Legal. A gente tem aqui, por favor, doutora, até para você em casa entender, que experiência é essa? A gente está falando que quando a gente consome sal em excesso, o corpo da gente entra em sofrimento. Exatamente. A gente acaba tendo as artérias bem prejudicadas com o passar do tempo. E aqui, com uma experiência simples, com batata, a gente visualiza bastante isso, né, doutora? É bem interessante. Aqui bem vamos prático. Só explicar o que tem. A gente colocou aqui esse líquido verde, simbolizando a água, né? Quer dizer, a água que a gente teria no corpo, a retenção líquida. Aqui a gente tem as 3 artérias, né? As batatas estão simbolizando as artérias. Tá. E dentro delas, o que a gente tem? Então, aqui a gente pode observar, essa batata aqui seria a batata sem sal, sem nada. Que é essa aqui. Então, ela não provoca nenhum aumento de água para dentro dela, tá certo? A batata continua... Ela fica igual. Igualzinha. Fora e dentro, igual. Tá. Aqui nós temos o sal comum. Este aqui, ó. O sal comum, rico em sódio. A gente já tem muito sódio normalmente dentro das artérias. Aí você imagina uma dieta rica em sódio, aqui é o vaso. Olha, ele fica totalmente... E o que acontece? A água passa livremente. Então o que ele faz? Para diluir, para diminuir a concentração do sangue, essa água é puxada para dentro do vaso. Vocês podem ver que esse sal, ele fica diluído em água. Aqui, ó. É como se o organismo ele puxasse a água do compartimento extracelular para dentro dos vasos. E neste outro aqui? E esse outro é o salgante, essa substância, esse produto, esse alimento funcional isento de sódio. Então, ele não provoca esse movimento, ele não aumenta a concentração de sódio, ele não aumenta a osmolaridade sanguínea, então a água permanece no seu compartimento extracelular. Quer dizer, a água não entra... Ela não entra dentro das artérias, né? E com isso você não tem a retenção hídrica, que a dieta com sal, com muito sal, causa e provoca. Agora, lembrando, gente, que esse é um produto que está recentemente aqui no Brasil. E é bom conversar com o seu médico sobre o consumo e a quantidade dele também, né? É bom conversar com o seu médico sobre o consumo, a quantidade está começando a ser comercializado. O que a gente tem de evidências desse produto? Fora já é utilizado e aqui no Brasil foi feito um estudo experimental em ratos pela Unifesp e o que se observou? Que os ratos usando cronicamente o sal versus o salgante, o sal normal de cozinha versus salgante, os que utilizaram sal ficaram hipertensos, tanto os normotensos quanto os já hipertensos. E o que usou salgante, tanto os ratos normotensos quanto os ratos já hipertensos, evoluíram sem aumento de pressão arterial. Então, o interessante desse produto é que ele não aumenta a pressão arterial, os indivíduos podem até ficar mais aderentes por conta de um paladar melhor. E lembrar, gente, que tudo na vida é uma questão de costume, né? A gente tem que abrir mão. Adaptação. No começo não é tão fácil para quem está acostumado a consumir muito sal, mas depois a gente vai adaptando o nosso paladar. A gente tem mitos e verdades, vamos ver um deles, olha, para a gente ver o que às vezes a gente acha que é uma verdade e que de fato não é. Quem tem hipertensão pode comer sal, mas em quantidades menores. É um mito ou uma verdade, doutora Ana? Isso é uma verdade. É uma verdade, mas quais seriam a quantidade liberada? São 2,5 gramas de sódio por dia, é pouco. Isso seria o quê? Uma colher de chá? Menos. Menos? Uma de café? Menos, uma colher de café. É pouquinho, hein, gente? Tem gente que vai comer uma batata frita e coloca bem mais do que isso, de uma vez só na batatinha, né? Mais que quase 5 gramas. Não é? Se a gente for pensar. O dobro do liberado para o hipertenso, do que o hipertenso pode comer. Se a gente associasse ainda o consumo em excesso do sal com excesso de gordura, aí a gente tem aqui 2 bombas no corpo da gente, né? Com certeza. Vamos para mais um mito, é verdade? Quem tem pressão baixa deve consumir mais sódio. Isso é um mito. É um mito, né? Porque a pressão depende de tantos fatores e o indivíduo com a pressão baixa, ele tem aquela pressão que ele necessita. Ele só vai fazer alguma intervenção se ele tiver algum sintoma,
Ele tem que pesquisar o porquê da pressão baixa, mas isso é um mito, não é uma verdade. E é engraçado, tem gente que fala, eu sempre tive pressão baixa e eu tô com dor de cabeça, eu coloquei um pouco de sal embaixo da língua porque é da pressão que tá baixinha. Eu não vou nunca me tornar hipertenso. E quem sempre teve pressão baixa, de uma hora para outra, pode se tornar um hipertenso sim, né? Sim, porque se ele tiver uma genética, a gente sabe que a hipertensão arterial, 90% a causa primária é o fator genético. Então ele pode estar lá quieto, agora se o indivíduo fica estimulando com sal, ele fica comendo sal, uma hora ele vira um hipertenso. Então a hereditariedade, quando o assunto é hipertensão, conta muito, né? É fundamental. E se a gente associasse, volto a dizer, gente, hipertensão com colesterol alto e outros problemas que a gente tem de alimentação inadequada, a gente vai potencializando, obviamente, os problemas que a gente pode ter no presente e no futuro, né? No presente e no futuro, o risco de infarto, de AVC é muito maior. Vamos ver mais um mito ou verdade? Doces não contêm sódio. Contém muito sódio. Isso é um mito, né? É um mito, os doces contêm sódio, uma quantidade grande, só que a gente não percebe, porque eles são diluídos, é bicarbonato de sódio para fazer pães, bolos, e mesmo os adoçantes também contêm muito sódio. A gente tem que adquirir o costume de dar uma olhadinha nos rótulos, né? Tudo que tem escrito sódio é uma forma de sal, né? É uma forma de sal. Mas você tem um fator de correção aí, porque às vezes eles podem não colocar, eles colocam aquilo e parece que é pouco. Uhum. Então a gente pegaria esse número no rótulo e multiplica por 2,5. Tá, para a gente ter certeza da quantidade desse sal. Exatamente. Por exemplo, o produto que tem 100 miligramas de sódio, você multiplica por 2,5, já vai dar 2,5 gramas. Já é o que a gente pode consumir um dia todo de Vocês sal. Vocês verem como a coisa é complicada. Por isso, gente, que aqui o nosso espaço de saúde é para trazer informação para você. Não substitui a sua ida ao seu médico e siga direitinho a orientação do médico. O que ele passou para você fazer é porque ele analisou o seu caso com individualidade e chegou à conclusão que esse é o melhor tratamento para este momento para você. Então aproveite, vá ao seu médico, faça seus exames periódicos e qualquer dúvida, sempre consulte ele. Doutora Ana Paula Marti, que é cardiologista, volta mais vezes ao programa, mas só aqui a gente já tem muita coisa para modificar na vida da gente, né, doutora? Tá certo. Obrigada mais uma vez. Eu espero mais vezes, viu? Obrigada.